este é o curso Teologia Básica do Prime Teologia. Faremos agora a explicação de outros aspectos dentro do estudo da escatologia. Nesta segunda videoaula, iremos analisar as ideias relativas a o que Deus tem revelado ao seu povo sobre os últimos tempos. Um aspecto importante é lembrar que dentro da teologia sistemática existem essas divisões que tentam explicar exatamente em que momento Jesus retornará à Terra, exatamente em que momento a igreja estará com ele reinando, exatamente em que momento Deus tratará com Israel de uma maneira específica. Quando se fala sobre todas essas questões, é sempre importante lembrar de que as alianças de Deus com Israel não são totalmente iguais à maneira com que ele trata com a igreja. Vamos lembrar que existe a aliança abrâmica, ou seja, uma promessa que Deus iria dar uma terra aos descendentes de Abraão. O povo de Israel jamais ocupou toda a extensão desta promessa. Também existe a aliança davídica, ou seja, a promessa de um trono perpétuo a um descendente de Davi, uma promessa que ainda não se cumpriu. E por fim, a nova aliança, ou seja, Deus faria um novo trato com o seu povo, através de uma conversão nacional. Toda a nação de Israel iria se converter a Deus, um aspecto que ainda não foi plenamente vivido naquele país. Portanto, nós precisamos entender que quando se fala de tribulação, existe essa distinção. A igreja está no céu e Deus está trabalhando com os ímpios e está trabalhando com os judeus que ficaram na terra. Quando pensamos na tribulação, é bom enfatizar que estamos falando de um período sem precedentes na história humana. Ele durará 7 anos e é chamado de a 70ª semana de Daniel. O sofrimento infligido terá uma abrangência mundial. Como será marcado o início da tribulação? Acreditamos que o início deste período se dará quando o príncipe que há de vir fizer uma firme aliança com muitos. Daniel capítulo 9 remete a isso. Esse homem é identificado em outras partes da Bíblia como um pequeno chifre e como o homem da iniquidade. Ele será um forte líder político que proporá uma aliança com as nações. Também oferecerá uma aliança para trazer paz a Israel. E por causa deste período de paz, o templo será reconstruído em Jerusalém durante a primeira parte da tribulação. E, de uma certa maneira, recuperará aquilo que foi perdido com a destruição do templo. Haverá sacrifícios e os primeiros 3 anos e meio, ou seja, a primeira metade desse período, terminará com este homem da iniquidade declarando ao mundo a sua divindade. Para provar isso, se assentará no santuário de Deus, o que nos remete à necessidade da existência de um novo templo em Israel. Os juízos. Em Apocalipse de 6 até 19, vemos que a tribulação é explicada e existe uma série de 3 sequências de juízos: selos, trombetas e taças. E cada um deles é dividido em 7 eventos. Existe muito debate se essas sequências são cronológicas, ou seja, primeiro uma, depois a outra, então a outra, ou se elas se sobrepõem. Ao mesmo tempo que acontece uma, acontece a outra. E há quem diga que trombetas e taças, na verdade, só descrevem os selos. Vamos nos ater a relacionar aquilo que a Bíblia fala sobre estes aspectos. Os selos. Primeiro selo. O cavaleiro no cavalo branco sai para conquistar. Pode indicar, no início da tribulação, o domínio crescente do poder do homem da iniquidade. Este domínio acontece quando as pessoas falam em paz e segurança. Segundo selo. Cavaleiro no cavalo vermelho, portando uma grande espada, trazendo o fim da paz e guerra entre os homens. Terceiro selo. Cavaleiro no cavalo preto com uma balança na mão representa um forte racionamento de comida devido a uma fome rigorosa na terra. Quarto selo, o cavaleiro chamado Morte. Ele traz morte e, por meio da guerra, fomes e pestes, 1/4 da população mundial será atingida. Quinto selo, iniciam-se a perseguição e o martírio daqueles que testemunharam o nome de Cristo na terra. Sexto selo, haverá eventos catastróficos como um grande terremoto, o escurecimento do sol e da lua, chuva de meteoros, montes e ilhas removidas do lugar e algo nos céus que dará aos homens a ideia nítida do juízo enviado por Deus. Sétimo selo, um grande silêncio, por meia hora, seguido de trovões e terremotos que introduzem os 7 juízos denominados de trombetas.
Após termos visto o que acontece na abertura dos selos, vamos focar o que são exatamente as trombetas que são ouvidas. Primeira trombeta. Fogo misturado com sangue cai do céu e queima 1/3 da terra, das árvores e das plantas. Segunda trombeta. Algo inexplicável causa destruição de 1/3 do mar, da vida marinha e das embarcações. As semanas proféticas de Daniel seriam períodos de 7 anos e não de 7 dias, ou seja, há uma divisão desta semana em 2 períodos de 3 anos e meio. Terceira trombeta. 1/3 da água potável é afetado, trazendo grande sede e morte aos homens. Quarta trombeta. Danos causados ao sol, à lua e às estrelas provocam perda de luz para a terra, tanto de dia quanto de noite. Quinta trombeta. Primeiro ai. Menciona um abismo e gafanhotos, que podem ser alegóricos, pois Apocalipse 9 é o capítulo que mais contém a palavra como. Durante 5 meses haverá um tormento indescritível sobre os incrédulos. Sexta trombeta. Também chamado o segundo ai. Haverá a morte de 1/3 da população mundial. Sétima trombeta. Terceiro ai. Há um anúncio de que o fim está próximo e é chegado o momento do Senhor reinar sobre a terra. Mesmo assim, ainda restam 7 taças da ira de Deus a serem derramadas. As taças. Normalmente se entende que as taças são derramadas todas ao mesmo tempo sobre a terra. Vejamos quais são elas. Primeira taça. Feridas terríveis acometem os incrédulos. Segunda taça. Destruição do mar e morte completa dos seres marinhos. Terceira taça. Toda a água potável será afetada, trazendo um juízo tremendo pelo sangue dos justos que foi derramado. Quarta taça. A intensidade dos raios solares é tão grande que queima os homens. Quinta taça. Recai sobre o trono da besta e com isso seu reino ficará em trevas. Os homens sentirão grande dor e blasfemarão contra Deus por causa das suas feridas, mas não se arrependem. Sexta taça. O rio Eufrates seca. Isso facilita a travessia dos exércitos dos reis do Oriente. Demônios se juntam aos inimigos de Israel para lutar contra Deus no local conhecido como Armagedon. Sétima taça. Completam-se todas as coisas e ocorre o maior terremoto de todos os tempos, causando inúmeras destruições na terra. Pedras com cerca de 35 quilos caem dos céus, provocando terrível destruição, e isto resulta em mais blasfêmias contra Deus por parte dos incrédulos. Outros aspectos relacionados com a tribulação envolvem o que acontece com os que são chamados de remidos. Quando o 5º selo é aberto, haverá uma perseguição e martírio daqueles que testemunhavam o nome de Cristo sobre a terra. Sabendo que todos os crentes foram arrebatados antes da tribulação, podemos notar que haverá conversão, haverá pessoas neste período que darão testemunho de Cristo Jesus. O evangelho será pregado e, possivelmente, neste momento, um avivamento entre os judeus ocorrerá. Isto é simbolizado pelos 144 mil judeus mencionados em Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Eles são chamados de os servos do nosso Deus e estarão levando também o evangelho, sendo perseguidos e mortos igualmente. O fato é de que haverá a pregação do evangelho em todo o mundo e haverá conversões. Um ataque frustrado a Israel. Durante o período de aparente paz, provavelmente na segunda metade da semana profética conhecida como tribulação, uma confederação que reúne nações atacará Israel, mas não será bem sucedido. Virá um povo do norte, que entendemos ser Rússia, mas chamado na Bíblia de Gog e Magog. Também virá o Irã, antiga Pérsia, e povos vindos da África, como o Sudão, aqui chamado biblicamente de Etiópia, e da Líbia, ou Put no seu nome bíblico, e também Gomer, com um local que pode ser a Ucrânia. Torgama são Turquia e Síria, segundo o entendimento da maioria dos teólogos. Este ataque ocorrerá após um tratado de paz, quando os israelitas habitarem na sua terra, tendo retornado finalmente de todos os cantos da terra, marcando o final do exílio. A Bíblia fala que haverá protestos de outras nações em relação a esta guerra, mas o texto bíblico deixa claro que Israel prevalecerá somente com a intervenção
divina e a destruição será grande, tanto que precisarão 7 meses só para enterrarem os mortos. Essa destruição dos inimigos trará um grande testemunho para o mundo e também para aqueles israelitas que ainda estão incrédulos, que não entendem perfeitamente o que Deus quer fazer. E o homem da iniquidade, esta figura tão presente dentro da escatologia, trará um ataque cruel contra aqueles judeus que se recusaram a adorá-lo. As duas testemunhas. Durante a primeira metade da tribulação, 2 testemunhas desenvolverão um ministério profético sobre toda a terra. Eles farão isso por 1260 dias, aproximadamente 3 anos e meio, e terão poderes sobrenaturais. Eles terão tempo para realizar essas tarefas, mas a besta, ou o homem da iniquidade, irá vencê-los, matá-los e deixar seus corpos expostos em Jerusalém. Durante 3 dias e meio haverá festa por causa da morte dessas pessoas, mas elas serão finalmente ressuscitadas por Deus. 1/10 da cidade então será destruído, causando a morte de milhares de pessoas. A primeira parte da tribulação remete a esta figura chamada de homem da iniquidade, tendo poder político sobre as nações e oferecendo-lhes uma falsa paz. Porém, o capítulo 9 de Daniel fala que ele mostrará na segunda metade da tribulação o seu real caráter de perseguidor e inimigo de Deus. A besta se assentará no santuário de Deus e se apresentará como Deus, exigindo a adoração. Mas ela só poderá dizer que é um Deus porque o próprio Satanás lhe dará poder e autoridade para isso. Ela terá poderes sobrenaturais, contudo, será morta ou ferida de morte, e a sua recuperação inacreditável, acreditamos ser a ressurreição, fará com que muitos adorem a Satanás. Algo que é importante destacar aqui, que para se opor a Cristo é preciso fazer a mesma coisa que Cristo fazia, e a ressurreição é o grande marco que entendemos da divindade de Jesus em seu ministério terreno, e isso é falsificado por Satanás durante a grande tribulação. Nos 3 anos e meio seguintes, este homem da iniquidade, que agora provou a sua divindade, agirá com grande poder, tentando enganar um número cada vez maior de pessoas e perseguirá, tentando destruir qualquer coisa que possa ter remanescente em relação à igreja e o testemunho de Cristo Jesus. A segunda besta que se levanta é chamada também de o falso profeta. Para promover a adoração a si, a primeira besta faz surgir uma segunda besta. Este personagem, em momento algum, fala de si mesmo, mas remete sempre ao homem da iniquidade. Ele tem autoridade e realiza sinais que enganam os homens. E a ideia é que verá uma imagem da besta que ganhará vida, fazendo com que todas as pessoas, então, olhem para toda essa situação em Israel de uma maneira diferente. E surge uma marca que será colocada nos seus adoradores. Sem ela, não será possível fazer nenhum tipo de operação comercial. Por fim, vamos lembrar da igreja apóstata ou igreja ecumênica. No período da tribulação, existe uma igreja falsa, chamada de igreja apóstata, ou a grande meretriz. Apocalipse 17 relata como ela funciona, sendo uma instituição rica como um modelo de outras instituições, que se alegra com a perseguição e a morte das testemunhas de Jesus. Ela tem uma abrangência mundial e vai cair diante do homem da iniquidade e todos aqueles que vêm com ele. O Armagedon. Já falamos que no final da tribulação os reinos do norte e do leste virão sobre Israel e com o rio Eufrates tendo secado, eles farão um grande avanço na planície conhecida como Esdraelon. Lá existe o lugar chamado Monte Megido, que o nome traduzido para o grego é Armagedon. Ou seja, trata-se de um vale que mede cerca de 30 por 20 quilômetros e acontecerá uma grande batalha ali. Há menções também de outras batalhas acontecendo em Jerusalém e Bosra, que está na Jordânia, atual Petra. Essas 3 regiões remetem ao norte, ao centro e ao sul de Israel. No meio desta batalha, o Senhor Jesus voltará com seus exércitos celestiais e derrotará todos os exércitos terrenos. A morte será indescritível. Terminamos aqui a segunda parte do módulo de escatologia. Teremos ainda uma terceira lição para a conclusão desta parte.